Você já parou para pensar como que os psicopatas eles criam seus filhos? Eita, Virgínia. Quando a gente fala em psicopata, lembra daqueles de filmes americanos e serial killers? Será que é como mostra na série You ou Você? Ou será que psicopatas criam seus filhos? Olha, tem bastante coisa para discordar aí dessa série U, de como os psicopatas criam seus filhos. Você vai entender se você ficar aqui nesse vídeo. Eu sou Virginia Coser e aqui você aprende tudo sobre mães narcisistas, sobre narcisismo, sobre psicopatia, dentre outros temas que envolvem o mundo dos perversos e, é claro, também levo cura e superação para filhos e filhas de mães narcisistas, pais narcisistas, psicopatas e por aí vai. Gente, existe uma diferença, uma pequena diferença de pai psicopata para mãe psicopata, não porque a psicopatia é diferente no cérebro masculino e feminino, mas a forma como eles lidam com os filhos é um pouco diferente devido à cultura de mulher e homem, pai e mãe. A gente tem uma cultura onde normalmente os pais são mais ausentes, infelizmente, na vida dos filhos, né? Tanto que a maioria das crianças, dos bebês, que são abandonados pelos pais, são afastados dos seus pais, normalmente é o pai que afasta e a mãe que cria o filho. É ou não é assim? Quantas pessoas que você conhece, quantas famílias, onde a criança ficou com a mãe e não com o pai? Então, por isso, a dinâmica é diferente, por questões culturais. Mas a psicopatia deles, ó, nível de maldade é o mesmo. Já curte para você não se esquecer, ajudar no crescimento do canal. Primeiro eu vou falar um apanhado geral de como mães e pais psicopatas, eles lidam e criam os filhos. Depois eu vou separar entre a faixa de idade de bebê, e a salsa está se coçando, gente, bebê, adolescente e adulto, tá? Mas de modo geral, vou falar primeiro dos pais. Como que os pais psicopatas, de modo geral, criam seus filhos? Abandonando. Porque culturalmente, o homem, quando não vale muita coisa, ou a mulher, quando não vale muita coisa, abandona um filho e nem sempre são psicopatas. Mas os pais, os homens psicopatas, eles tendem mais a abandonarem os filhos do que as mães, tá? Porque é aceitável na nossa sociedade. Se fosse aceitável na nossa sociedade que mães também abandonassem como os pais, teria um monte de mãe psicopata que abandonaria sem nenhum problema, mas culturalmente não é aceito que a mãe abandone e deixe o filho com o pai. E o inverso é mais aceito na nossa, não digo aceito, mas normalizado na nossa sociedade, e eles têm um cérebro que funciona muito bem e sabem bem disso. Então, para um pai psicopata abandonar o filho, ninguém vai desconfiar que ele é psicopata por isso. Normal, aceito. Então, os pais psicopatas, eles criam os filhos normalmente não criando, eles abandonam os filhos. Os que não abandonam, eles cometem muita violência física, xingamentos, torturas, ou podem ser totalmente indiferentes a esses filhos, né? Não sendo nem conversando com esses filhos, é como se esses filhos fossem invisíveis. Outros cometem assassinatos, né? Uns contra os filhos, né? Quantos psicopatas já vimos aí que assassinaram os próprios filhos ou os pais, enfim, o animal de estimação. E para a psicanálise, né, a perversão, ela está totalmente associada à sexualidade. E os psicopatas são perversos para a psicanálise. Então, muitos desses pais psicopatas podem cometer violência sexual, tá? Então, isso pode acontecer. É frequente? É. Nem todo pai psicopata vai violentar sexualmente suas vítimas ou seu filho ou sua filha. Mas, para a psicanálise, pelo menos, está entrelaçado a sexualidade com a perversão, né? Então, sim, muitos pais psicopatas podem violentar, criar seus filhos violentando sexualmente, tá? As mães, essa dinâmica é um pouco diferente. Por quê? Elas costumam criar seus filhos porque é visto negativamente abandonar
ou, sei lá, fazer qualquer outra coisa, né? Então, elas tendem a criar os filhos, só que essa criação é a base também de tortura, violência ou indiferença, ou até mesmo violência sexual, porque as pessoas se surpreendem quando eu falo sobre isso aqui no canal. E tem alguns vídeos, inclusive tem uma entrevista com uma aluna que é sobrevivente de uma mãe narcisista barra psicopata, onde ela sofreu violência sexual desta mãe. Então, sim, existe. Mães psicopatas podem e tendem também a violência sexual, mas nem toda mãe psicopata, como nem todo pai psicopata, irá violentar sexualmente seus filhos. Então, elas podem colocar para adoção, e nem toda mãe ou pai que coloca para adoção é psicopata, vale lembrar, mas terá violência. Virgínia, tem mãe psicopata que não comete violência? Tem sim. Cometem outros crimes que não sejam de violência, porque não são bobas e podem ser pegas, mas furtos, desvio de verba, coisas erradas no trabalho, violência psicológica que não deixa marcas para a sociedade ver e incriminar, tortura psicológica, trancar dentro de banheiro, né? Então, sim, nem toda mãe psicopata vai violentar fisicamente, só que em algum momento ela pode explodir, ou esse pai, que até então não cometia violência física, pode explodir. Um belo dia dar na telha e ocorrer a violência até com toques de crueldade e dor física, né? Para a gente não falar aquela palavra, né? Spam, né? Para não brecar aqui o vídeo, mas pode acontecer. Então, de modo geral, é dessa forma. Mas e bebê, Virgínia? Como que é quando um pai ou uma mãe psicopata, como eles criam um bebezinho? Já parou para pensar nisso? Aproveita para se inscrever, que a gente deu um respiro aqui, se inscreve no canal e lembra de ativar todas as notificações, tá? Quando esses filhos são bebês, os pais psicopatas nem chegam perto. Eu desconheço um pai psicopata que teve aqueles cuidados de dar banho, dar mamadeira. Desconheço, tá? A maioria deles abandonam, né? Ou se estão casados, nem chegam perto ali desse filho. Enquanto as mães, elas tendem a negligenciar, chegam perto, diferente do pai, mas elas tendem a negligenciar os cuidados básicos, né? Banho, higienização, cuidar lá do umbigo, alimentar corretamente. Inclusive, eu tenho vários relatos de mães psicopatas que deixavam seus filhos, quando bebês, sozinhos. Né? E aí, como essas sobreviventes sabem? Ah, porque a minha avó contou, porque minha tia falou que a minha mãe me deixava sozinha quando eu era bebê. Escutava um choro, os vizinhos iam lá, batiam na porta, olha, sua netinha tá lá chorando, ela não é bebê? Parece que não tem ninguém em casa. E via-se que a criança estava sozinha realmente, o bebê estava sozinho realmente. Então há muita negligência. Por quê? Como os psicopatas, eles, como os narcisistas, né, não têm empatia, e eles são bem mais sádicos, e os narcisistas não são sádicos, falei errado, correção. Os psicopatas são sádicos, então é um pulo para eles ter prazer com o sofrimento daquele bebê, porque eles gostam, a alegria deles, que na verdade é adrenalina, em ver um ser sofrendo. Então, há um risco de, em dado momento, perder-se a paciência com aquele bebê, por exemplo, chorando de dor, e dali utilizar aquele bebê para satisfazer o seu sadismo, com vários tipos de violência. Para não correr esse risco, elas deixam sozinhas, ou porque tem que trabalhar. E aí eu não estou dizendo que toda mulher que deixa um bebê sozinho, uma criança sozinha em casa, ela é psicopata. Estou falando que mães psicopatas entende, não é todas. Muita gente tem dificuldade de interpretação de texto básico, né? Se eu estou dizendo que tendem, não estou dizendo que são todas, né? Elas tendem a deixar os filhos sozinhos, porque é um risco delas cometerem crime e se elas satisfazerem esse sadismo com os filhos, então elas estão tendo pena dos filhos? Não! Daquele bebê, por isso que ela está evitando, porque não quer fazer esse bebê sofrer?
Dane-se que é um bebê. Simplesmente ela não quer ser presa. E se tem risco dela ser presa, ela deixa a criança sozinha. Mas aí tem risco de ser acusada de negligência. Risco, né? Se você mata, por exemplo, assassina um bebê, você vai para o xadrez bem mais rápido e bem mais fácil de ser pego do que negligenciar sozinho um bebê. A mãe narcisista, ela tende a não deixar, se ela for só narcisista, um bebê sozinho, porque os vizinhos vão ver. Agora, a psicopata, quanto a isso, ela é mais descuidada. Ela vai e deixa esse bebê chorando sem dó e sem piedade. E digo mais, dopam esses bebês para não chorarem na ausência delas. Elas fazem isso porque são psicopatas. Certo? Então, quando você é bebê, essa vítima, pode acontecer esse abandono e negligência, normalmente é o que acontece, mas elas podem cometer tortura, violência sexual. Virgínia, uma mãe pode cometer violência sexual com um bebê? Pode, gente. Pode acontecer. Assim como tem pais que fazem o mesmo, né? Na ala feminina, nos presídios femininos, tem a ala lá das pedó, entendeu? Tem, tá? Só que como tem muitas à solta, porque a sociedade, de modo geral, não acredita que ocorra, né? Quem trabalha em pronto-socorro infantil, delegacia, seja escrivão, delegado, investigador, quem é terapeuta, que atende as vítimas que sobreviveram, é que sabe o número de mulheres que cometem esse tipo de crime. O resto da sociedade não, né? Pronto-socorro infantil, tá, gente? E aí, vamos agora para os adolescentes, né? E quando são as adolescentes, como que esses pais psicopatas criam esses filhos? Existem dois tipos aí na adolescência, e quem é vítima de mãe ou pai psicopata vai se recordar. Ou eles castram muito, não pode sair, não pode nada. É aquele adolescente assim, tem medo de tudo, você vê o medo no olhar daquele adolescente, daquela criança. Eu pulei, né? Pulei o criança, gente, pera lá. Pulei para adolescente. Criança, vamos lá. Quando é criança, não existe ainda essa castração. Fica ali variando entre desleixo, como ali com os bebês, o pai ausente. Esse tipo de mãe, se ela não for narcisista, ela tende a ir em reunião de escola, porque é uma forma de socializar, angariar fãs, se ela for narcisista e psicopata. Agora, se ela for só psicopata, ela não vai em reunião em nada, não quer saber nada se a criança está indo suja para a escola, se a criança está indo sem alimento. Muitas dessas mães psicopatas são chamadas no conselho tutelar, e aí eu abro aspas gigante aqui, que nem toda família que vai é chamada pelo conselho tutelar, que não alimenta, que não dá banho na criança, é psicopata. Abro aspas aqui de novo, tá, gente? Ocorre, então, é uma negligência muito grande com essa criança. É visível, principalmente para professores, essa negligência, tá, gente? A criança é negligenciada, sofre violência da mesma forma, física, psicológica, tudo se repete. O pai continua ausente e a mãe é ausente no sentido emocional, porque não vai amar esse filho, psicopatas não amam, não vai nutrir emocionalmente, não vai educar, não vai ensinar a se proteger de possíveis predadores, podem até expor essa criança a predadores, né? Então, pessoas que podem fazer mal para essa criança, elas não se importam, essas mães, esses pais não se importam. Então, se vão deixar essa criança na casa de alguém que faz mal, dão com os ombros. Dane-se, o importante é eu ganhar o meu. Dane-se se a criança está ali sofrendo, sendo torturada. Né? Já contei aqui para vocês e pode gerar um gatilho. Eu ficava com uma tia que eu chorava, imagina uma criança autista sendo criada por um pai psicopata e uma mãe narcisista psicopata. Chorava o tempo inteiro. Ficava na casa dessa tia, enquanto a Narcisa ia trabalhar, e essa tia ligava uma furadeira próximo ao meu ouvido para eu parar de chorar.
E, obviamente, que eu me desesperava mais ainda. Ah, dane-se, era problema meu. Entende? Que muitas vezes eles não cometem o ato, mas permitem que outras pessoas cometam para eles não sujarem as mãos. Tem psicopatas que agem assim. É uma total empatia, porque são loucos, né? Eles não têm sentimentos. Só ódio, raiva, rancor, maldade. E dopamina, endorfina, quando se trata de causar sofrimento para suas vítimas, que não é o mesmo que é alegria. Eu falo mais profundamente sobre psicopatas, sociopatas e narcisistas no curso Narcisismo, que é um curso para quem quer aprender narcisismo raiz, lá desde Freud até o transtorno de personalidade. E esse curso ele está saindo de graça para quem se inscrever no curso Como Superar Mães Narcisistas, que está com a campanha do Esquenta Black Friday. E o curso Como Superar Mães Narcisistas, você comprando ele que está com desconto, vem com o curso Narcisismo junto. O link vai ficar no primeiro comentário. Você já vai ver que vão estar os dois cursos juntos pelo preço de um e também o desconto aplicado. Mas ó, corre que é o Esquenta Black Friday. Não vai ficar até Black Friday. E é por tempo limitado. Limitadíssimo, eu diria. Garanta sua vaga com esse bônus muito especial. Apesar de ser um tema denso, para quem quer entender a sua história e quer entender sobre narcisismo e psicopatia, lá tem as diferenças, né, do sociopata, psicopata e o narcisista. Então, na infância, quando a vítima é criança, esses filhos são crianças, é dessa forma. Agora, adolescente, Virgínia. Quando se trata de adolescente, existe uma diferença. Se ocorre, por exemplo, violência sexual desde a infância, normalmente esse adolescente é muito castrado, tem aquele olhar, e eu não estou dizendo que todo adolescente que está assim, murchinho, né, é vítima de psicopata, pais psicopatas, família disfuncional, às vezes é outra coisa, tá, gente? Eles são crianças ou com um perfil muito reprimido, com muito medo, ou são aqueles adolescentes problemáticos, né, que estão repetindo os abusos que sofreram, tá? Então, ou eles castram, ou eles negligenciam, tanto o pai quanto a mãe. Nessa idade, pode iniciar algum tipo de violência sexual, mas normalmente, quando tem violência sexual, começa na infância, o que é bizarro, ao invés da adolescência, mas em alguns casos pode se iniciar na violência, ou a violência na adolescência. E esses pais psicopatas podem negligenciar esse adolescente de diversas formas, deixando para predadores e predadoras. O adolescente entra e sai a hora que quer, fica fora de casa, ninguém vê. Não está bem nos estudos, não estão nem aí. Entram para o mundo do crime e eles não estão nem aí. Entram para o mundo das drogas e eles não estão nem aí. Ou vão perpetuar todo tipo de violência física, verbal, psicológica. Ou vão castrar, ou essas duas coisas, violência verbal, psicológica, castração e violência física. E adulto, Virgínia, como os pais criam os filhos adultos, pais psicopatas criam os filhos adultos. Antes de eu falar isso, gente, eu criei um canal de cortes. O que é isso, Virgínia? São as partes principais dos vídeos em um outro canal. É o canal para quem está com pressa, né? E não tem tempo. Eita, a salsa está espirrando. Eu vou deixar na descrição dos vídeos o link desse canal de cortes, tá? Para você se inscrever lá também. Adulto. Normalmente o pai é ausente, né? Foi ausente desde quando esse adulto era na infância, era bebê, vai continuar ausente. Pode estar casado com a sua mãe ainda, mas ainda vai ser um pai ausente. E a mãe psicopata, quando esse filho não é mais útil, ou quando o filho descobre quem ela é, ou não tem mais a utilidade, normalmente elas descartam. As mães narcisistas tendem a não descartar. As que são narcisistas e psicopatas tendem a não descartar. As que são só psicopatas descartam muito mais fácil. Porque não precisa de suprimento narcisista, né? Se é só psicopata, não precisa daquela adulação de a melhor mãe do mundo. Então elas descartam os filhos
facilmente. E se não descartam, né, se esses filhos são adultos e moram com esses pais, é um inferno, porque são brigas horrorosas, com muita violência. É terrível. Quem sobrevive a pais narcisistas ou psicopatas é sobrevivente mesmo, gente. E os danos são profundos. E quem tem pais psicopatas ou teve, os danos ainda são mais sérios do que pais narcisistas, porque existe o sadismo, que é o prazer com o sofrimento dos filhos, o que deixa com que toda a violência seja ainda pior para esses sobreviventes, né? Virgínia, tem recuperação para todas essas sequelas e traumas? Tem, gente, são muitos, são mais até do que pais narcisistas, quando se tem, eu sou prova viva disso, mas tem recuperação, tá? Alguns, infelizmente, caem para caminhos errados, em busca de sentido de vida, outros caem para os vícios, outros se tornam psicopatas e narcisistas, outros são empatas que estão profundamente deprimidos, profundamente no fundo do poço e não veem salvação, mas têm vida, independente de que tipo de criação você teve, se você não caiu para o lado ruim da árvore também, a gente tem que lembrar isso. Tem recuperação, tem tratamento para traumas, para todos os traumas tem tratamento, tem superação e tem aquelas outras sequelas. Quem tem pais psicopatas normalmente tem síndrome da boa menina ou a síndrome do bom moço. São pessoas que sofrem com procrastinação, não tem autoestima, zero autoestima, muita ansiedade, muita hipervigilância, estresse pós-traumático. Não existe filho de pais psicopatas que não tem estresse pós-traumático. Por isso o curso Como Superar Mães Narcisistas tem a terapia em grupo para tratar o estresse pós-traumático, porque eu vivi isso na pele. E eu sei que o estresse pós-traumático é uma realidade ainda na minha vida. Por quê? Tem superação para o estresse pós-traumático, mas não tem cura. Então é um tratamento recorrente para o resto da vida, o estresse pós-traumático. Tem fases que melhora, parece que nem existe mais, mas aí vem um gatilho e a gente tem que aprender o que é se autorregular, porque quem tem pais psicopatas tem muitos gatilhos, muitos gatilhos. Qualquer coisa se torna um gatilho, então você tem que aprender a reconhecer os gatilhos, lidar com esses gatilhos, se autorregular, desligar o botão do pânico para você superar dia após dia. Costumamos dizer lá na terapia em grupo, né? Só por hoje, vamos sobreviver a mais um dia. Então aproveita esse esquenta Black Friday, você vai entender sobre narcisismo profundamente e vai curar as sequelas. Com o curso Como Superar Mães Narcisistas, link no primeiro comentário fixado. Compartilhe esse vídeo. Tem muita gente que precisa entender desse assunto e só eu fazendo isso aqui não adianta. Você precisa compartilhar, compartilha nos grupos, lá no aplicativo do celular, manda mensagem, não precisa marcar ninguém, só compartilha que você pode estar ajudando uma pessoa a salvar-se. Um abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.